Enter, né? Bom, sou Arthur. Tem um passador por aqui. Eu não tenho passador, não dá para roubar. Bom, esse estudo de 2001 que foi o que validou o CAM-ICU que a gente usa hoje, mundialmente conhecido. Bom, um pouquinho do background, né? A gente sabe que delírio é uma entidade frequente nos pacientes críticos, associado com piores desfechos, maior mortalidade, maior tempo de internação, pior desfecho cognitivo, múltiplas definições na época, eles chamavam de intensive care syndrome ou de psicose da UTI, e tinha uma limitação de avaliação cognitiva nos pacientes em ventilação mecânica, que era uma população excluída em estudos prévios, né? 10 anos antes, em 1990, a mesma autora do estudo, a Sharon Inouye, validou o CAM, né, que é o Confusion Assessment Method, que foi desenvolvido e melhorou o diagnóstico por não psiquiatras do delírio, né? Ele foi desenvolvido baseado em opinião de especialista no DSM-3 e não tinha um critério, ele não era validado para UTI e pacientes de ventilação mecânica. Bom, aí o desenho do estudo era uma corte prospectiva numa UTI geral adulto e UCO lá da Vanderbilt. O objetivo do estudo era avaliar o CAM adaptado para pacientes críticos, fazer uma comparação interavaliador enfermeiros versus médicos, comparação da performance do score contra o padrão ouro, que era a avaliação de especialista, e determinar a sensibilidade e especificidade. Eita, não sei se eu pulei um aqui, desculpa. Bom, população. Adultos admitidos nas UTIs da Vanderbilt entre junho e agosto de 1999, critérios de exclusão. Demência diagnosticada previamente, psicose, alguma doença neurológica prévia que poderia confundir o diagnóstico de delírio, não especificam qual, e admissão após 10 pacientes por dia por limitação de staff. Então, se admitia mais de 10, eles não iam incluir e priorizavam os mais velhos aí para ter uma maior, enfim, enriquecimento prognóstico, sei lá. Enfim, protocolo. 2 enfermeiros intensivistas e um médico intensivista iam aplicar o CAM-ICU diariamente até a alta, e experts em delirium, que eram os psiquiatras, iam aplicar a avaliação baseada no DSM-4. As avaliações iam ser no período da tarde, o que ia permitir uma avaliação no mesmo período, minimizando os confundidores tempo-dependentes, para você não avaliar o paciente, comparar uma avaliação de manhã versus à noite, por exemplo. O CAM, então, são quatro níveis ali de avaliação. Primeiro, tem que ter uma alteração de estado mental aguda ou flutuante, tem que ter desatenção, que no CAM-ICU eles adaptaram para as figuras que eu vou mostrar a seguir. 3, um pensamento desorganizado, que eles avaliaram, acho que esse tem 2, eu roubei aqui. A terceira esfera aqui do CAM era pensamento desorganizado ou incoerente, ou ele pedia para o paciente fazer o número 2 com as mãos e repetir com a outra, ou fazer um outro número e avaliar se ele tinha uma organização de pensamento capaz de obedecer comando, ou qualquer nível de alteração de nível de consciência, né? E o CAM, ele é positivo se você precisa ter 1 e o 2, mais ou o 3 ou o 4, tá bom? Bom, aqui essa foi a adaptação que diferenciava o CAM prévio do CAM-ICU, que era essa avaliação por meio de figuras. Então, eles mostravam 5 imagens durante 3 segundos e pediam para os pacientes memorizar. E daí, depois, mostravam outras 10 imagens e pedia para dizer se a imagem era repetida ou não. Se o paciente tinha déficit visual, eles usavam esse Vigilance A Random Letter Test, que é basicamente aquele que você pede para o paciente apertar a sua mão quando ouvia a letra A. Repetia várias letras, ou tem alguns outros mnemônicos que hoje em dia a gente usa, mas é basicamente para ver se ele conseguia sustentar a atenção e apertar sua mão quando ouvia a letra A. Aqui o déficit visual poderia ser ou o déficit visual propriamente dito, ou, sei lá, estava sem o óculos. A avaliação do especialista, que é o que eles iam comparar para validar o score, era feita por um geriatra e um psiquiatra experiente em população geriátrica, e o teste era baseado nos critérios do DSM-4, mais entrevista com a família, o enfermeiro responsável, dados do prontuário, e eles eram cegados para os resultados dos scores que estavam sendo calculados pelos médicos e enfermeiros. Análise estatística, student t-test para comparar variáveis contínuas, Q-quadrado, Fisher para dados categóricos, coeficiente kappa de Cohen para avaliar a concordância entre os avaliadores, e o cálculo amostral, eles calcularam que para o teste ter uma sensibilidade de 90%,
considerando uma prevalência de 80% de delírio, no mínimo 11 pacientes para intervalo de confiança de 75% e 25 para 80%. Dos resultados, né? Então, não tinha flowchart no estudo, eu montei um tosco aqui. 86 pacientes foram admitidos durante esse período, 12 com critérios de exclusão, 8 não participaram porque não quiseram, e aqui 18 não foram incluídos aí no estudo por conta dessa limitação do staff, né, por dia. 48 incluídos no protocolo, só que 5 permaneceram comatosos durante todo o estudo, não conseguiram ser avaliados, e 5 tiveram uma morte precoce antes da avaliação do especialista para conseguir comparar. Então, no final, 38 pacientes foram incluídos na análise, e eles comentam lá que a comparação entre excluídos e os incluídos não mostrou diferença de idade, gênero ou etnia, e nos pacientes incluídos tinha até a maior proporção de ventilação mecânica, né? Aqui notar também que o tempo médio de intervalo entre as avaliações foi de mais ou menos 1h30. Se eu tinha roubado também, desculpa. Aqui o resultado da tabela 1, dá para perceber, assim, os pacientes 60 anos na média, a maior parte, 60%, aliás, 23 de 60 eram 60% homens, maioria brancos, pacientes, a maior parte dos pacientes proporcionalmente foi internado por conta de ARDS. Aqui o resultado da correlação interavaliador, né? E aqui, essa tabela, ele mostra só esse First Lateral Lethargy, que era só a primeira avaliação depois da alteração neurológica do paciente, que era para evitar um viés de múltiplas avaliações, né? Se a mesma pessoa avaliasse mais de uma vez, para isso não interferir na performance do teste. Então, aqui tem intensivista versus enfermeiro 1, intensivista versus enfermeiro 2, o capa aqui, o enfermeiro versus enfermeiro, e aqui a porcentagem de concordância, né? E ele escreve aqui embaixo que o capa, que é esse coeficiente de quão correlacionados são os resultados, variou de todas as observações, que era de 293, variou de 0,81 a 0,95, mostrando uma boa concordância interavaliador. Aqui, comparando, né, essa primeira avaliação dos enfermeiros e do intensivista com o padrão ouro, que era a avaliação do psiquiatra, aqui uma sensibilidade de 95% a 100%, especificidade de 89% a 93%, uma acurácia por volta dos 95%. Tá? E um likelihood ratio aí de 9 a 14. Aqui é uma imagem que mostrava ali das imagens que eles usavam para avaliar a desatenção, qual que seria o corte, né, ideal de acertos e erros. Aqui dá para ver que o gráfico dos pacientes sem delírio, a maior parte deles acima do 8. Então, com um corte de 8 de 10 imagens corretas ali, a sensibilidade foi de 86%, especificidade 77, likelihood ratio 3,5 para um P de muito pequeno. Aqui a análise por subgrupo mostrou que o teste também performou bem, tanto em pacientes em ventilação mecânica, que era uma preocupação de adaptar esse score para os pacientes de UTI, os pacientes mais velhos, então, sensibilidade alta, especificidade aqui relativamente alta também em pacientes em ventilação mecânica, e pacientes que não tinham demência prévia, mas tinham uma suspeita de demência, foi sensibilidade, especificidade 100% para esses pacientes em delírio, né? Confunde um pouco. Limitações de estudo, um N pequeno, né, 38 pacientes, exclusão de pacientes com demência diagnosticada, então, não sei se a gente, nessa época, não conseguiria extrapolar isso para essa população. Tempo de intervalo de 1h30 pode ter impactado no resultado, e eles colocaram que em três casos o paciente usou, sei lá, entre uma avaliação e outra, recebeu uma dose sedativa que poderia ter influenciado no resultado e diminuir a concordância entre as avaliações. Então, mas, de modo geral, conclusão, o teste durou cerca de 2 a 3 minutos, de fácil aplicabilidade à beira-leito, boa concordância interobservador, boa performance comparada à avaliação de especialista, mesmo nos pacientes intubados, idosos ou com suspeita de demência, que era o foco de adaptar o CAM para o CAM ICU. Obrigado.
Então, meu nome é Camila, sou R2 de TI, eu vou continuar, é um estudo que é meio que a continuação do que o Arthur comentou. Então, também é sobre a validação do CAM, foi feito pelo mesmo grupo, publicado no JAMA em 2001. Então, como o Arthur já comentou, o delírio ali até 2001, a gente já sabia que tinha uma elevada prevalência intra-hospitalar, mas os pacientes em TI teriam um risco mais elevado, mas ainda faltava aí um método, um instrumento para conseguir avaliar isso melhor dentro das UTIs, em pacientes ventilados, e era uma avaliação mais restrita a especialistas. Então, o objetivo desse estudo foi validar esse instrumento, né, o CAM, para permitir com que seja uma avaliação mais rápida e mais difundida aí entre todos os profissionais de saúde que atendessem o paciente. Ele também procurou avaliar a prevalência aí de delírio nas UTIs, que ainda não se sabia tão bem na época. Então, como foi um estudo também unicêntrico, também uma corte prospectiva, que foram os pacientes admitidos nas UTIs do Hospital Vanderbilt, de fevereiro de 2000 a julho de 2000. Eles calcularam para isso aí uma amostra de 95 pacientes, priorizando uma sensibilidade mais alta para o teste, então uma sensibilidade de 85%. Eram excluídos pacientes que tinham um diagnóstico de doença neurológica prévia, uma psicose, que não conseguiriam se comunicar, né, visualmente ou tivessem algum déficit auditivo, que foram estubados ou morreram antes da primeira avaliação, que já tinham sido incluídos no estudo previamente ou que tivessem recusado participar. Como o Arthur comentou, então o CAM buscava avaliar essas 4 esferas, então alteração de nível de consciência, a atenção e o pensamento desorganizado ou uma alteração de nível de consciência que teria aí o diagnóstico do delírio. Então, o estudo acabou optando por avaliar duas equipes de enfermagem, né, dos enfermeiros e enfermeiros, da UTI que realizavam o CAN-SU diariamente entre os pacientes e comparavam os dados dele com uma avaliação dos experts aí em delírio, que eram três médicos, um neuropsiquiatra, um geriatra e um neurologista, que tinham os testes aí, a validação para realizar delírio, e esses médicos realizavam uma avaliação clínica do paciente, conforme o exame físico, as avaliações de equipe de enfermagem e de família, e dados do prontuário. Então, como primeira avaliação, procurava-se ver se o paciente teve alguma alteração de nível de consciência aguda ou nas últimas 24 horas, conforme a escala de Glasgow ou RASS. Depois, eles realizavam os testes de atenção, que, como o Arthur comentou, tanto visual e auditivo, aqui eles faziam os dois, em todos os pacientes. Então, o teste das imagens e o teste auditivo para ver a questão das letras. E também consideravam aí um teste adequado quando o paciente acertava pelo menos 8 das 10 opções. Avaliavam a organização aí do pensamento com base em 4 questões, então, que a gente até conhece, né, uma pedra flutua na água, um quilo pesa mais que 3 quilos, tem peixe no mar, e para seguir também os comandos, tanto de uma forma que você mostre, como só falando e pedindo para o paciente repetir o que foi pedido previamente. E, por último, avaliavam também o nível de consciência do paciente, entre alerta, letárgico, torporoso ou incômodo. Então, era considerado a primeira avaliação da equipe de enfermagem. Então, primeira avaliação, quando o paciente estava alerta ou letárgico, conseguiria realizar todos os testes, e essa avaliação era comparada entre as duas enfermeiras, os 2 enfermeiros, ou entre a enfermagem e entre a enfermagem e os experts em delírio. Foram, no total, 154 pacientes admitidos, 111 possuíam os critérios de inclusão, 15 acabaram sendo excluídos posteriormente do estudo, porque eles permaneceram comatosos durante toda a internação. 96 pacientes no total foram analisados, sendo 471 avaliações. A média de idade dos pacientes era 55 e tinha uma faixa aí de 23. O que eles conseguiram perceber, assim como no estudo do Arthur, é que tinha uma acessibilidade bem elevada, nos 2 enfermeiros que realizaram o teste, dando uma acurácia aí de 98,4%. E também uma boa confiabilidade entre os avaliadores, com um KI de 0,96. O CAN-SU, como o Arthur mostrou, era uma maneira muito mais prática, né? Então, eles monitorizavam quanto tempo que levava para cada avaliação, uma avaliação de 2 minutos, e não era
exatamente aferido o tempo da avaliação dos experts, mas era estimado aí entre 30 a 45 minutos a avaliação deles, dos especialistas. Também foi dividido em subgrupos, dessa vez, como eles não excluíram pacientes com demência, na verdade, eles colocaram como uma análise de subgrupo se o paciente apresentava critérios de suspeita de demência antes ou não, também de acordo com a idade, maior ou menor que 65 anos, e conforme a gravidade, de acordo com a mediana do APACHE. E também não houve diferença entre subgrupos, apesar do estudo não ter poder para isso. Perceberam aí uma incidência elevada de delírio, 83% dos pacientes acabaram apresentando, e entre os pacientes que eram alertas ou letárgicos, cerca de 40% deles tinha o CAN-SU positivo. Teve uma mortalidade intra-hospitalar aí de 30%, 47% em 6 meses. A média de dias de internação foi de 8 dias em UTI e 17 dias entre hospital. Interessante notar que dos pacientes que foram de altas, aí 67 pacientes, apenas 36 foram para casa mesmo, os outros foram transferidos ou para instituições de longa permanência ou para outro hospital, e eles tinham um mini-mental anormal em quase metade deles, assim, que um mini-mental menor do que 24, então tinham aí um grau de declínio cognitivo, que não sabia se, mas eles não analisou se isso já era prévio ou não. Então, por último, concluindo, o estudo, como é um estudo unicêntrico, teve um N pequeno, talvez o método de referência aí um pouco subjetivo, mas ele conseguiu mostrar que o CAN é realmente uma ferramenta válida, de fácil treinamento e aplicação para identificar os pacientes em delírio ventilados. Tá bom. Boa tarde, gente. Vou tentar falar tão rápido quanto ele. Tá. Então, meu nome é Sara, eu sou enfermeira e R2 do Programa de Cuidado ao Paciente Crítico. E eu fui convidada para apresentar esse artigo, que é uma nova ferramenta de avaliação de delírio em pacientes no contexto da unidade de terapia intensiva. Então, eu trouxe um pouco da história do delírio. Ele é conhecido há mais de 2.500 anos, e os primeiros escritos são de Hipócrates, e o termo delírio foi introduzido por Celso no século I, e o primeiro psiquiatra que começou a associar uma alteração fisiológica foi Sorano. Então, ele falava que era uma frenite e não um delírio em si. Ao decorrer dos anos, que o termo ele foi ficando mais robusto e próximo do que a gente conhece. Então, uma alteração e uma associação com o ciclo sono-vigília, alterações fisiológicas que cursam com o estado confusional agudo e as classificações entre hipoativo e hiperativo. Ele foi incluso no DSM-3 e atualmente ainda permanece no DSM-5 e no CID-11. Então, a gente vê que ao decorrer dos anos, o interesse por delirium foi aumentando, as publicações só vêm crescendo, só no ano de 2024, se não me engano, tinha 294 publicações, tem uma alta relevância devido à alta mortalidade associada aos pacientes de terapia intensiva. Então, é um estudo de corte prospectivo e foi o desenvolvimento de uma aplicação de instrumentos de triagem. Eles fizeram um estudo piloto inicialmente, duraram 3 meses, e eles buscaram entender quais as características do delírio nos pacientes da unidade de terapia intensiva. Eles usaram as escalas que já eram validadas, como o CAN-SU, e outras ferramentas que tinham disponíveis, inclusive as entrevistas que tem no DSM-3. As limitações encontradas foram as características da população, então pacientes intubados, sedados, funções cognitivas prejudicadas e instabilidade clínica. Então, a partir do resultado do estudo piloto, eles desenvolveram esse instrumento com 8 itens. Então, eles avaliaram desatenção, desorientação, alucinação, agitação psicomotora ou letargia, fala inapropriada, distúrbio do ciclo sono-vigília, sintomas de flutuação. Então, esse estado ele ia flutuando de acordo com o período do dia. E era uma pontuação que chegava até 8, eles classificavam como um paciente que tinha delírio quando pontuava mais que 4. O estudo em si foi desenvolvido em 3 meses, foi uma unidade de terapia intensiva com 16 leitos, os critérios de inclusão eram pacientes com maior que 24 horas de permanência, e os critérios de exclusão eram pacientes que não ficavam por 24 horas na UTI e tinham o diagnóstico prévio de delírio para não ter o viés.
Então, era uma avaliação diária em todos os turnos, manhã e noite, por enfermeiros e médicos assistenciais. A equipe de estudo, médicos e enfermeiros e um médico psiquiatra e um psiquiatra experiente foi considerado o padrão ouro e ele não conhecia as outras avaliações. Foi feita uma amostra aleatória e, se não me engano, o valor de confiabilidade foi 95% pela amostra de todas as equipes. A análise estatística foi a curva de Hock e das características demográficas foi o coeficiente de alfa. Então, foi 99 pacientes avaliados, mas 6 foram excluídos, 4 devido a nível de consciência e 2 com diagnóstico prévio de delírio. No total, 93 foram inclusos na análise. A média de idade foi 62, a PAST 14. Pacientes clínicos foram 49, cirúrgicos 44. Sexo masculino 52, sexo feminino 41. Então, pelo médico psiquiatra, 15 desses 93 pacientes tinham delírio. 14 foram identificados pela escala que eles desenvolveram, pelo instrumento de triagem que eles desenvolveram. 12 também pontuaram 4, mas eles não tinham delírio segundo o médico psiquiatra, porém eles desenvolveram pós-alta. O intervalo de confiança entre os avaliadores foi 95%, sensibilidade 99%, especificidade 64%. Então, 36% podia ser um falso positivo. A curva de Hock teve um resultado bom, de 0,9, e o coeficiente das características foi de 0,71 a 0,79. E o considerado era de 0,7 a 0,9. Então, aqui são os resultados que eles utilizaram para construir a curva de Hock. 14 pontuaram positivo e 15 pontuaram positivo, porém não tinham delírio. E esse 1, ele não fala no estudo porque ele pontuou, mas ele não tinha um delírio. Então, na discussão, ele apresenta que a ferramenta que eles trouxeram tinha uma alta sensibilidade, porém não exclui a necessidade do diagnóstico médico, e uma especificidade não tão relevante assim. É um instrumento de triagem no diagnóstico, poderia ter o falso positivo, mas mais tardiamente foi desenvolvido um estudo que poderia ser usado não como uma ferramenta dicotômica, sim ou não, e sim como uma escala. De fácil aplicação por toda a equipe, a limitação do estudo foi o nível de consciência. Então, a conclusão que eles tiveram que era um instrumento válido, de fácil aplicação, rastreio precoce e reprodutivo por toda a equipe multi. Então, o que eu trouxe, o que eles sugeriram nas considerações dele, foi feito em 2020, eles pegaram a avaliação, as ferramentas do CAN-ICU e a ICDS, e viram que a gente pensar em só sim ou não, e pensar na pontuação, que nessa escala sugere de 1 a 8, e a do CAN-ICU 1 até 7, a partir de 4 tem delírio, né? E os pacientes que pontuam de 1 a 3 poderiam desenvolver delírio depois. Mas isso também poderia estar associado ao maior tempo de ventilação mecânica e maior tempo de permanência na UTI. Então, o que a gente poderia fazer com isso? Eu trouxe um pouco das recomendações atuais, que faz parte do bundle das boas práticas na UTI, o que a gente pode fazer com o delírio, né? Então, orientar o paciente diariamente, envolver a família, desinvadir o mais precoce possível, entregar óculos e aparelho auditivo, buscando diminuir alguma deficiência que dificulte comunicação, otimizar a nutrição e hidratação, vigiar o sono e diminuir luzes e ruídos durante a noite em um diário de UTI. Tá. Não posso quebrar. Tá. Pessoal, bom dia. Meu nome é Thaline. O artigo que eu vou apresentar é um artigo brasileiro que tenta validar essas ferramentas para diagnóstico de delírio em português do Brasil mesmo. Só para lembrar o que todo mundo já falou mesmo, o delírio é essa flutuação do nível de consciência, esse distúrbio agudo, e que é importante porque mais ou menos 50% dos pacientes internados em UTI vão apresentar isso, e a gente tem como consequência o aumento da mortalidade, o aumento do tempo de internação hospitalar e também, acho que, de gravidade e uma alteração cognitiva a longo prazo.
Eu trouxe esses critérios do DSM-5, que é o que o estudo usa como padrão ouro, como o delírio, justamente essa perturbação da atenção e do nível de consciência, e que é importante, que ela tende a oscilar ao longo do dia e que a gente precisa excluir outras coisas. Será que o paciente tem algum outro tipo de demência, ou então algum distúrbio, um sangramento novo do sistema nervoso central? E como objetivo do estudo, o que é que ele tem? É comparar a sensibilidade e especificidade de 3 ferramentas para diagnóstico de delírio e validar o CAN-SU em português brasileiro, né? Que é, eu trouxe elas aqui para a gente poder ver. Eu acho que o objetivo não é detalhar. É o CAN-SU, que eu acho que o pessoal já falou, que ele vê esses 4 pontos, né? Para diagnóstico de delírio, e a gente tem que ter o 1 e o 2 como obrigatório, o 3 e o 4 para ter o diagnóstico. O CAN-SU Flowsheet, que é uma forma mais resumida do CAN, e eu acho que é bem mais fácil da gente aplicar a beira-leito. E o ICDSI, que a Sara acabou de trazer, que tem esses 8 pontos para a gente avaliar, e se a pessoa tiver maior que 4 positivo, ele já é sugestivo de delírio. Então, o que o estudo faz também é uma corte prospectiva em 4 UTIs brasileiras, 2 centros em Salvador, um centro no Rio de Janeiro e um centro em Criciúma, em Santa Catarina, que foram dados coletados entre julho e novembro de 2010. Como critério de inclusão, são pacientes maior que 18 anos e que estão há mais de 48 horas na UTI, com RAS maior ou igual a -3, e eles excluíram aqueles pacientes que poderiam causar alguma confusão, paciente com abuso de álcool e drogas, que poderiam ter síndrome de abstinência, e isso confundir como delírio, deficiência auditiva ou visual, ou então que não entendiam português. Como era feito, né? Era um intensivista por unidade, que ele ia aplicar o CAN-SU, e era um único intensivista, né? Eles não ficavam mudando a depender do plantão. Só teve um centro que utilizou 2 psiquiatras. Aí ele aplicava o CAN-SU. 30 minutos depois, vinha ou um neurologista ou um psiquiatra para aplicar os critérios do DSM-5. Depois disso, esse mesmo intensivista voltava e ia aplicar a planilha, que é o Flowsheet, e o ICDC. E era, em média, 2 avaliações por semana, mais por quantidade mesmo de especialista que não tinha tão disponível. Eles dividiram em delírio hiperativo e hipoativo, né, através da escala de RAS, e misto aqueles pacientes que oscilavam entre esses 2 polos. Da análise estatística, para avaliar a reprodutibilidade, foi o teste de capa, o teste do Q quadrado para detectar a diferença nos diagnósticos, né, entre os 3 instrumentos, e eles utilizaram o Stata para fazer as análises estatísticas com um P de 0,05. Da tabela 1, que eu acho importante a gente salientar, a maioria da população era do sexo masculino, e que eu achei bem bacana é que tem bastante paciente em ventilação mecânica, né, que eu acho que é uma das maiores dificuldades para a gente avaliar um delírio. A maioria dos pacientes era cardiovascular e pós-op de cirurgia abdominal, e tinha aqui 25 outros que a gente não sabe. De resultados, né? Aplicando o DSM-5, eles viram que 38% dos pacientes estavam em delírio, que era o padrão ouro. Pelo CAN-SU, identificou 26%, com uma sensibilidade aí de 72% e especificidade de 96%. Da planilha foi muito semelhante, foi praticamente igual, a gente vai ver na tabela, e do ICDSI identificou 25%, com uma sensibilidade um pouco mais alta, uma especificidade de 72%. Quando ele coloca na tabela e vai avaliar sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, comparando com o DSM-5, a gente vê que o CAN-SU e a planilha, eles são bem mais específicos, o valor preditivo positivo bem alto, enquanto o ICDSI, ele tem uma sensibilidade mais alta, tanto que ele geralmente é usado mais como um rastreio. Quando vai se comparar o CAN-SU com os outros 2, a planilha é muito semelhante, a gente vê aqui o índice de capa é de 0,96, e quando compara com a ICDSI, a gente já vê uma divergência maior, o capa dele vai ser 0,59, mas como ele é muito mais sensível, o valor preditivo negativo dele é mais alto. Então, eu acho que de discussão do estudo, tem uma boa correlação entre o DSM-5 e o CAN-SU, então eles conseguiram validar para o português do Brasil. As escalas, elas têm uma boa precisão para o diagnóstico de delírio, só que o ICDSI, ele é mais usado para estratificação, para um rastreio do que um diagnóstico mesmo.
Eram pacientes graves, então eu achei isso bom porque reflete um pouco nossa realidade e inclui pacientes de ventilação mecânica. Teve diferentes avaliadores, isso é bom porque a gente consegue reproduzir em outros lugares, mas não, o lado negativo é porque dificulta uma padronização dessa avaliação, né? Eram três regiões do país diferentes e um estudo multicêntrico. É isso. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel e eu vou falar para vocês do Pedrelic. Todo mundo agora falou de estudos que foram realizados para diagnóstico ou triagem de delírio, enquanto agora eu vou falar de um estudo que foi realizado para a gente, um modelo preditivo de delírio, ou seja, para a gente ver os pacientes que têm mais risco de desenvolverem delírio. Ixi, não está trocando. Tudo bem. Então, assim, só para a gente fixar, se a gente tiver que definir o delírio em 4 palavras, então, alteração aguda do nível de consciência, flutuação associada à desatenção, e para tudo isso a gente tem que ter uma condição fisiológica, uma condição clínica para desenvolver isso. A incidência varia de acordo com a cohort que a gente usa, mas mais ou menos aí até mais de 30% dos pacientes desenvolvem delírio na UTI, e ele está associado a piores desfechos, como mortalidade, tempo de internação, tempo de ventilação mecânica e piora da funcionalidade cognitiva pós-alta. E aí, a gente, basicamente, tem intervenções que a gente pode utilizar para prevenir o delírio. Contudo, essas intervenções, elas se restringem mais ao campo não farmacológico. Existem algumas evidências na literatura de utilizar fármacos para prevenir delírio, mas, no geral, são ensaios pequenos e que não é recomendado em guideline a gente utilizar, por exemplo, neurolépticos para prevenção de delírio. Além disso, no tratamento, não existe tratamento, somente controle dos sintomas, que seria a agitação. E com relação a modelos preditivos, antes desse estudo, a gente tinha uma carência de modelos preditivos. O que a gente tinha era um estudo que se restringia a pacientes idosos na UTI, e eles identificaram que os principais fatores de risco eram demência, uso de benzodiazepínicos, creatinina maior que 2, ou acidose na gasometria. Esse estudo, ele foi um estudo observacional multicêntrico e ele consistiu de 4 etapas. A primeira etapa, eles desenvolveram um modelo preditivo, o SCORE. Depois foi feita uma validação externa, isso na Holanda, tá? Depois foi feita uma validação externa em mais 4 hospitais holandeses. E, por último, eles compararam o modelo com a predição da capacidade de médicos e enfermeiros de predizerem delírio durante a internação na UTI. Bom, os critérios de inclusão foram todos os pacientes admitidos na UTI, então ele abrangeu também os pacientes idosos, e com relação aos critérios de inclusão, basicamente a gente tem os que o pessoal já falou nos outros estudos, então déficits sensoriais severos, além disso, coma persistente, e déficit cognitivo também severo. O desfecho primário avaliado foi justamente o desenvolvimento de delírio na UTI, que eles avaliaram através da presença de pelo menos um CAM positivo durante a internação, ou, se não houvesse preenchimento do CAM no prontuário, eles avaliaram através da presença dos critérios do DSM-4, que naquela época era o 4. Bom, com relação ao desenvolvimento do modelo preditivo, eles triaram 2.116 pacientes, desses 1.613 foram para análise, e com relação à característica da amostra, eu queria destacar que 25% desenvolveram delírio na internação, e na média eles desenvolveram até 2 dias da admissão. E foram basicamente, na maior parte, pacientes cirúrgicos. Foram avaliadas 25 variáveis que foram baseadas numa meta-análise prévia. Primeiramente, foi feita uma regressão logística univariável, que eles excluíram
as variáveis com P de interação maior do que 0,15 ou prevalência menor do que 10%. E depois foi feita uma regressão logística multivariável, que eles fizeram uma exclusão das variáveis com P de interação maior do que 0,10. E aí, basicamente, a gente tem que cada variável tinha um peso de acordo com o coeficiente de regressão. Bom, aqui está o score que eles utilizaram. E aí, acho que um exercício bom é a gente ver o score e já pensar nas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia. A idade, o Apache na internação, coma, motivo da internação, presença de infecção, acidose metabólica, uso de morfina, uso de sedação, concentração de ureia e tipo de admissão, se era urgente ou eletiva. E aí, os fatores de maior peso foram uso de sedação e presença de infecção. E aí, com relação à validação externa, que foi feita a validação externa, a interna no mesmo hospital e a externa em outros 4 hospitais holandeses, eu queria destacar só que nos hospitais externos foi basicamente uma maior prevalência de delírio, eles utilizavam mais sedativos e foi um pouco diferente a distribuição do motivo da internação. E aí, quando a gente compara com o modelo, com a capacidade de enfermeiros e médicos de predizerem o desenvolvimento de delírio, a gente vê que a gente não é muito bom para isso, né? A nossa área sobre a curva ROC vai ali entre 0,59, tanto para médicos quanto para enfermeiros, enquanto que o SCORE, ele tem uma área sobre a curva ROC de 0,87. E aí, basicamente, aqui a gente tem a distribuição do score de acordo com os valores. Resumindo, conforme o score, os pacientes de maior risco, o score ele ganha especificidade, apesar de perder sensibilidade, e para os pacientes de menor risco, ele ganha sensibilidade, mas perde um pouco de sensibilidade, de especificidade. Então, para discussão, o Pedrelilic, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para justamente modelo preditivo para avaliar risco de desenvolvimento de delírio na internação. Ele tem uma acurácia melhor do que a nossa capacidade tanto de médicos, de enfermeiros, para predizer isso. E, através desse score, talvez a gente possa adotar medidas preventivas para evitar ou diminuir o desenvolvimento de delírio. Os pontos fortes do estudo, eles utilizaram um rigoroso rastreio para o delírio, e foi um estudo com uma amostra bastante grande quando a gente compara os outros estudos para delírio. Contudo, outras variáveis que podem ter correlação com o delírio não foram abrangidas no estudo, e a gente aplica o score, mas isso não quer dizer que com variações do quadro clínico do meu paciente, o score também, o risco do desenvolvimento de delírio vai mudar. E o desempenho do modelo ele vai variar de acordo com o risco de desenvolvimento do paciente de delírio. E para a gente entender isso, a gente tem que lembrar um pouco do conceito de razão de verossimilhança, e basicamente, quanto a positivo aumenta a chance de desenvolver a doença, e quando negativo, a gente diminui a chance de desenvolver a doença. E aí, entendendo isso, quanto maior a minha razão de verossimilhança, mais forte mais eu posso confiar no meu teste. Quanto menor a minha razão de verossimilhança, mais difícil a gente pode ter essa confiabilidade. E a gente vê que nos pacientes de alto risco, a razão de verossimilhança positiva é bem alta. Contudo, eu não consigo excluir o risco de desenvolvimento de delírio nesses pacientes pela razão de verossimilhança negativa também ser alta. Portanto, pré-delírio, que ele consegue predizer o risco de desenvolvimento de delírio na internação da UTI de forma mais acurada do que a nossa capacidade, e o score a gente pode utilizar para tentar adotar medidas de prevenção. Bem, pessoal. Bruno, quer comentar alguma coisa já? Tá desligado o microfone.
tirar o compartilhamento. Peraí que eu tô com retorno aqui. Resolvido, peraí. Bom, gente, acho que primeiro queria parabenizar a todos aí, acho que foi muito legal essa apresentação de vocês aí, muito bom. E a gente vai ter, a ideia desse PetAcut era a gente poder discutir as coisas que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, vocês viram aí o CAN-SU como ele surgiu, o ICDSC, que a gente não aplica muito, mas que é uma ferramenta que nós podemos utilizar, se desejarmos, até chegar no pré-deliric e também a validação para o português. Eu acho que, além disso, né, eu acho que é interessante a gente ver também a parte metodológica, que a gente não tem discutido muito como fazer validação de instrumentos, né? Então, vocês viram aí alguns nomes como Kappa, Cronbach, Alpha de Cronbach, e claro, assim, os clássicos que vocês já estão acostumados a ouvir sobre acessibilidade, especificidade e razão de várias semelhanças, isso eu espero que vocês já tenham alguma familiaridade, né? Muito bem, aí queria ouvir de vocês aí o que vocês acharam, aí a gente segue adiante. Achei muito legal trazer esse tipo de estudo que o PET normalmente é RCT, né? E esse foi, como o senhor falou, que foi um estudo diagnósticos. E eu acho que em relação à parte teórica sobre o delírio, uma pergunta que sempre ficava em relação a tudo bem, eu diagnostiquei e agora o que eu vou fazer, né? Você, em tese, já é boa prática você fazer todas as medidas de prevenção de delírio e imperativo você tacar Aldol ou fazer um antipsicótico para controlar o sintoma. Estava dando uma relida em relação aos trabalhos sobre profilaxia de delírio nos pacientes de alto risco, né? E eu vi que tinha alguns trabalhos já prévios, tanto acho que o primeiro que saiu foi um chamado HOPE ICU, que tentou pegar os pacientes que tinham um risco maior de delírio em fazer uma dose de haloperidol para ver se isso prevenia delírio. Foi um estudo pequeno, unicêntrico, mas isso não reduziu a incidência de delírio. Mas teve dois mais interessantes, né? Teve um que foi depois em relação à cirurgia de quadril, em idosos com cirurgia de quadril, que nesses pacientes eles fizeram uma tentativa de fazer Aldol, que era um grupo de maior risco realmente para delírio, acho que outro critério que usou era só ventilação mecânica, esse tinha idoso, grande cirurgia, internação em UTI, então esse era um grupo maior de risco, e o Aldol em dose baixa, acho que era 2,5 uma vez ao dia só, não reduziu a incidência de delírio, mas os pacientes que tiveram delírio menos grave e com tempo de metade de duração, acho que foi 14 versus 6 dias. E o maior de todos foi o Reduce, que eles tentaram fazer com Aldol. Aí eles fizeram, foi multicêntrico enfim, Austrália, só que, assim, eu não conhecia o pré-delic que o Gabi trouxe. E olhando o pré-delic do trabalho desse Reduce, que é Aldol versus, enfim, para reduzir a incidência de delírio, que acabou não reduzindo nesse trabalho, não era um paciente de alto risco, assim, o risco deles, se você fosse olhar era 16% mais ou menos, aquele pré-deliric lá, né? Que seria baixo risco de delírio. Então, aí ele botou lá que não reduziu nada, que talvez essa prevenção de delírio não faz sentido, mas não sei se também foi um estudo com a população que já tinha um baixo risco mesmo de desenvolver delírio. Então, acho que só trazer essa ideia legal que existe já essas coisas estudadas em relação ao Aldol para profilaxia de delírio, em que talvez, nesse pré-delírio, foi um trabalho grande, que não sei se enterrou essa ideia, mas foi um trabalho testado em pacientes com baixo risco de delírio. E em relação à parte de validação, uma coisa interessante é que meu TCC da faculdade foi sobre traduzir, né, um score do inglês para o português. Foi o que o Dimitri lá de Salvador fez também. E só que foi em constipação, né? Não em delírio. É uma metodologia super legal, assim, né? Porque, vou explicar resumidamente, porque eu nunca tinha ouvido falar, nem em nenhum lugar, sobre essa ideia de tradução, né, de instrumento. Porque a ideia não é você... tanto é que o nome da metodologia é adaptação transcultural, não é só tradução, né? Porque você vai adaptar um instrumento de uma cultura, até a linguagem, eu tive que mudar. Então, por exemplo, o meu era sobre o score de constipação da Cleveland Clinic lá. E aí, algumas palavras, tipo banheiro, cocô, ele usava stool lá, tipo, lá, ele usava enema, né? Ninguém, se você perguntar para um brasileiro o que é enema, ninguém vai saber. Eu tive que colocar lavagem intestinal, por exemplo. Então, você também conhecer um pouco de como é Por isso que foi legal que ele fez em Criciúma, em várias partes do Brasil, porque cada um tem sua forma de falar, né?
Então, eu apliquei essa ideia na população SUS, e então, tipo, você tinha que ver, tentar pensar numa linguagem mais acessível possível para que o questionário a pessoa consiga entender. E uma dessas etapas da validação é, quando você traduz a primeira vez, é você sempre colocar a opção não entendi. Então, se a pessoa falar, você faz a pergunta, a pessoa pode falar, não entendi. Então, depois você vê, avalia quantos não entendi você teve, se foi consistente, significa que você vai ter que reavaliar aquela tradução daquele item. Então, você pega e traduz do inglês para o português, né? Pode ser com tradutor juramentado, e faz essa aplicação em um grupo de pessoas, vê se tem vários ajustes, os não entendi, e depois tem que pegar um tradutor que seja nativo do idioma, no caso o inglês, mas que saiba falar português, e que você tem que fazer essa tradução reversa. E você vai comparar depois os dois instrumentos. Aí você pega essa tradução reversa e compara com o instrumento original e vê se eles são coincidentes. Se ficar uma tradução muito diferente, você vai ter que refazer o instrumento também. Então, assim, a metodologia é bem assim, cheia de ter que ficar fazendo a tradução, mas é legal saber que, tipo, envolve a cultura também, né? Não envolve só você simplesmente traduzir da forma como você achar que deve traduzir. Motivação em Salvador. Tinha que usar fazer cocô, deles eram as coisas mais... esse lavagem intestinal que eu tive que colocar, eu acho que tinha um de ajuda para evacuar, eu tive que colocar, enfim... Eu não vou ficar falando de cocô aqui. Mas a ideia é só saber que existe essa ideia, assim, né, da pessoa ter que se preocupar com isso. E outra coisa também que o Gabi trouxe no final da aula dele, uma coisa que é interessante, que é o valor preditivo e o likelihood ratio, né? Que é Ô, Thiago, só um pouquinho, Thiago. Eu queria dar um passo para trás, só para a gente... Desculpa, porque eu estou com um pouco de limitação do tempo hoje, por isso que eu te peço desculpas aí. Para a gente ver, assim, primeiro a gente entender se cada um desses testes, se ele é adequado ou não, se ele serve para o propósito ou não, né? Então, queria até ouvir o pessoal da enfermagem também, fiquei muito feliz que a Sara apresentou, viu, Sara? Foi muito bacana a sua apresentação. Mas queria ouvir de vocês um pouquinho o que vocês acharam, se os testes, se aplicar o CAN-SU/CDSC, se vocês acham que eles... É claro que é o que a gente faz hoje, então deve ter algum motivo para isso, mas queria entender de vocês se as características do teste são adequadas para isso. E o Pradeliric também, depois a gente vai ver se ele é adequado ou não. E... Não sei se a Sara quer falar algo. Achei que era para todo mundo, então só para Eu acho que comparando os outros estudos com o que eu apresentei, a análise estatística é bem mais robusta. Eu tentei entender, até assistir aulas sobre a curva de Hock, para entender a área sobre a curva, mas eu percebi que outras análises que tinha no estudo de vocês, como capa, para entender qual era a relação entre todos os avaliadores, não foi feito na escala de ICDSC, né? Então, acho que isso dá uma fragilizada para aplicar, tanto que a CAN-SU é bem mais conhecida do que essa. Eu acho que, voltando para o que o Thiago falou, que eu acho que para a gente pensar em uma escala que seria mais utilizada, acho que poderia avaliar isso até aqui no HC, né? Pensar o que seria mais viável começar a aplicar. A ICSDDC é bem mais, assim, acho que é aplicável porque não tem um roteiro. O CAN-SU tem já um roteirinho sobre as perguntas que você tem que fazer, e a outra é mais concomitante com outras avaliações que depois você pode aplicar. Acho que é isso. Mas análise estatística, assim, eu tenho bastante dificuldade. Eu percebo que outras foram feitas e o estudo que eu apresentei não foi realizado. Sara, a gente não precisa saber estatística, eu acho que isso é importante, a gente precisa saber qual a informação que ela traz, sabe? A gente precisa saber fazer análise, etc. E a gente, seria bacana, assim, vocês da enfermagem, a gente tem o nosso programinha aí, uma vez por mês, algumas aulas sobre isso. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade também. O Luiz pode depois passar para vocês, tá? Porque a gente vai abordar essa parte de curva Hock também. Mas, assim, pensando nas características do teste, vocês apresentaram que a sensibilidade do ICDSC é bem alta e que a especificidade é um pouco mais baixa. E que o CAN-SU, ele tem uma especificidade maior, mas perde em sensibilidade, certo? Então, na prática, o que vocês pegaram desses estudos? É claro que, assim, tem muito mais, tem meta-análise já, tudo, mas dos estudos originais, o que vocês captam de interessante? Acho que interessante do ISDCS
Ele é uma escala assim bem de sim ou não, tem uma sensibilidade boa, então assim, ele poderia ser usado para um rastreio inicial, assim, passar nos pacientes e esse daqui tem ou não, e como o CAN-ICU se mostrou depois que tem uma especificidade maior, daí ele para você conseguir talvez firmar o diagnóstico, não sei também, mas assim, apesar do CAN-ICU ter um roteiro, talvez assim, eu acho ele relativamente fácil de aplicar, assim, talvez a outra escala, né, você consiga preencher ali na mão um pouco mais rápido e sem tanta, talvez, interação, enfim, com o paciente, como o CAM-ICU, ele pede para você, mas eu tinha ficado com isso na cabeça, talvez o ICDSC fosse tipo, um instrumento de rastreio melhor do que o CAM-ICU, propriamente dito. E por que a gente não usa, então, Arthur? Bom, sei lá, não sei, não foi traduzido, porque ele é validado em português, sei lá, não sei, eu não vi as meta-análises não, Bruno, não sei. Qual é a recomendação do guideline? Então, vamos lá, levantou a mão lá. O guideline de sedação, analgesia, delírio e liberação do UTI. Bruno, não sei se é isso, vai nessa linha de raciocínio que você está pensando, mas uma coisa que fica muito na minha cabeça, acho que assim, pelo menos pra gente que trabalha muito na UTI, vê delírio, assim, todos os dias que a gente está no hospital praticamente, acaba pegando essa sensibilidade de ver que o paciente está com delírio, às vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico sem usar explicitamente as escalas, né? Eu fico muito mais, talvez interessante para mim, não sei se minha visão está correta, a escala com maior especificidade daquele paciente que você não sabe se ele tem uma personalidade um pouco diferente ou se aquilo ali não é diferente do basal dele, né? Às vezes a gente fica falando assim, não, é dele, ele é meio assim, mas na verdade ele tá um pouco mais agressivo, não mais agressivo, mas um pouco mais demandante hoje, ou tá um pouco, como eu falo, um pouco mais armado hoje, porque na verdade está começando um delírio, e isso é só o primeiro passo para uma piora clínica dele. Eu imaginaria que o CAN-ICU seria mais interessante por causa disso, pra gente, pelo menos. Tá. Bom, isso vai trazer a gente para alguns pontos, assim. Então, primeiro, assim, qual que é o padrão ouro para o diagnóstico de delírio? Vocês viram aí? Qual que é o padrão ouro? Eu não estou conseguindo ouvir, tá? Diagnóstico especialista, eles falaram. Qual especialista? O intensivista? Psiquiatra. É alguém que consiga aplicar o DSM-5, né? Então, geralmente fica entre o psiquiatra e o geriatra também, tá? Para dar esse diagnóstico. Então, seria o padrão ouro e aí é uma avaliação mais pormenorizada, né? Então, eu acho que só lembrar isso, quando a gente tiver os casos muito duvidosos, lembrar que a gente não precisa resolver sozinho, mas que a gente tem uma ferramenta muito boa, que é o CAN-ICU. Ele tem uma ferramenta que performa muito bem. Por que a gente usa o CAN-ICU e não o STSC? Primeiro que tem muita implicação prognóstica, né? Você fazer o diagnóstico de delírio, tá? Então, você quer evitar diagnósticos falsos positivos, mas ao mesmo tempo você não quer perder diagnósticos claros, né? Então, na prática, assim, a gente vai ter que acabar aplicando o CAN-ICU, como você comentou, porque a gente quer ter o diagnóstico definitivo. Então, eu tenho uma ferramenta de screening que ela é muito próxima da ferramenta que já é confirmatória, talvez ela não faça tanto sentido na prática, entendeu? Mas a recomendação do guideline é que a gente poderia usar qualquer uma das duas, e aí sabendo das limitações, né? Então, se eu uso esse DSC para rastrear de rotina, eu tenho que saber que ele é menos específico, então ele pode rastrear alguém que não tenha delírio, e se eu usar o CAN, eu tenho que saber que eu posso deixar alguns pacientes de fora. E com as duas ferramentas, tem alguns pacientes que tem aquela categoria que a Sara mostrou, que é o delírio subsindrômico, que também é associado a pior desfecho, mas que aí é uma salada enorme, porque aí com certeza a especificidade cai ainda mais, tá? Então acho que é importante a gente ter isso em mente, que tem paciente que você vai aplicar, ele tem a característica 1 e 2 no CAN-ICU, mas não tem nem a 3 nem a 4. Você faz as perguntas, tá ok, só que ele está desatento, tá? Você fala, putz, esse cara aqui está em delírio, mas ele não vai configurar delírio pelo CAN-ICU. Vocês vão ver isso com uma certa frequência, tá? Isso que você comentou do paciente, ele está meio estranho, eu quero saber se vocês aplicaram o CAN-ICU nesse paciente de forma completa. Como regra geral, vocês não aplicaram, tenho certeza. A gente fica passando que está em delírio, não sei o quê, e não aplicou a ferramenta que é a única coisa que a gente tem validado para dar o diagnóstico, tá? Quem não é especialista em avaliar delírio, certo? Então, acho que isso é
É um ponto importante aí. E aí o outro motivo de a gente usar o CAN é que quem fez o CAN fez tudo muito bem. Eles começaram com um piloto, no mesmo ano eles já validaram, eles tracionaram com esse site ICU Delirium. Basicamente, eles conseguiram disseminar muito bem a ferramenta deles. Tá? Então, acabou que a ferramenta pegou porque eles colaboraram internacionalmente um monte. Tal. Vocês viram aí o Jorge, o Felipe, o Dimitri, pessoas que naquela época participaram da validação em outras línguas. Então, eles tiveram um sucesso muito grande em fazer a ferramenta ser utilizada na prática, entendeu? Então, acho que é por isso que a gente acaba usando mais o CAN-ICU do que o ICDSC. Tá? Indo para o pré-deliric, o Gabriel tocou num ponto importante. Quando você tem uma ferramenta preditiva, o que você quer, Gabriel? Você quer uma ferramenta sensível ou uma ferramenta específica? Você quer predizer o risco de delírio. O que você quer? Eu gostaria que seja uma ferramenta altamente sensível. Para tirar da frente os pacientes que têm baixo risco, certo? Isso. E essa ferramenta é útil para isso? Então, professor, pelo que eu entendi, nos pacientes de alto risco ela perde muita sensibilidade. Então, Não, mas dos baixos riscos, que ela fala que é baixo risco, a razão de verossimilhança negativa é boa ou não? a razão de verossimilhança negativa ela é moderada, né? Então, não dá para falar que ela é boa, mas assim, é moderada, né? É 0,20 alguma coisa, né? Então assim, pense o eu também não seguinte, se você confiaria. imagine se você fizer um estudo para prevenir delírio, aí você usa essa ferramenta que deixa de fora vários pacientes que vão desenvolver delírio. Tá? Porque o que acontece? Se a razão de verossimilhança não for menor do que 0,1, que é o equivalente da positiva ser acima de 10, que é uma ferramenta muito boa, ela vai acabar deixando de fora pacientes que vão desenvolver delírio. Então essa ferramenta acaba não sendo muito boa. E o outro problema dela é que ela usa o Apache 2, não usa? Isso. Quem que usa Apache 2 hoje em dia? Muitas pessoas até coletam, mas o Apache 2 ele demora 24 horas para você completar e é uma ferramenta que a gente não usa muito de rotina, ele é uma ferramenta complexa de calcular. O SAP, se a gente calcula na admissão, acaba sendo mais fácil, tá? Então, não pegou e não vai pegar, tá? Então, embora seja uma ferramenta validada e bacana, eles usaram uma variável que ela pode sumir da literatura daqui a pouco. Na verdade, ela já está sumindo, entendeu? Então, embora o Apache 2 seja o único depois o Apache 3 e 4 viraram softwares comerciais. Então, por isso que eles não são disponíveis. Embora ele seja disponível, ele foi da década de 80, início dos anos 90. Então, ele é um score prognóstico já totalmente descalibrado, né? Por isso que a gente não usa mais. E aí botar isso como uma covariável num score preditivo não foi uma boa ideia. Então, os caras fizeram um negócio super bacana, mas não pegou, tá? Então, por isso que a gente não aplica o pré-deliric na prática. Se a gente fosse aplicar na nossa UTI lá, por exemplo, os doentes que a gente recebe, a maioria de ventilação mecânica, os nossos SOPs média 60, dificilmente ia ter alguém de baixo risco ali. Todo mundo é não baixo risco. Ou seja, se eu tenho medidas para prevenir delírio, eu vou ter que implementar em todos de qualquer jeito. Não tem por que eu aplicar essa ferramenta, entendeu? Então, lembrar que tudo que eu boto a mais na prática é uma coisa que vai me dar mais trabalho para fazer, então precisa ser a ferramenta que me ajude a evitar trabalho adicional, né? E o outro ponto é se a gente vai deixar de fazer alguma medida preventiva se for baixo risco também, né? Você vai deixar de mobilizar, de utilizar ciclo-sono-vigília, de tratar a dor, etc., fazer todas as medidas preventivas de delírio se der baixo risco? Provavelmente não. Então, é um outro ponto para a gente ter em mente aí também, né? Aí talvez a ideia do Thiago de usar para profilaxia farmacológica talvez seja interessante ainda, mas acabou não pegando na prática por causa disso, entendeu? Tá? Pela característica do teste. E aí, eu acho que, por último, eu queria só falar rapidinho para vocês do alfa de Cronbach e do kappa. Arthur, você que falou do kappa, para que ele serve? Você falou do kappa, não falou? Falei. Para que era? Qual que era a terminologia relacionada? É para ver o grau de não é confiabilidade, de correlação, né? Concordância, não é concordância, não é? Isso. Na verdade, assim, inter-rater reliability.
Aí você pode chamar de confiabilidade interobservador ou de concordância interobservador, tá? E aí o CAPA ele é feito para variáveis categóricas, tá? Então, no caso aí é sim ou não, tem ou não tem delírio. Era o diagnóstico, e aí você vai ter que ter mais de um avaliador no mesmo momento, né? Para ver se eles concordam entre si, usando a mesma ferramenta, você entendeu? Então, quando eu falo sensibilidade e especificidade, é porque eu tenho o padrão ouro, que é o diagnóstico do psiquiatra, do sei lá quem, pelo TSM, e eu estou vendo a característica da ferramenta em relação ao padrão ouro. Daí a gente apresentou lá sensibilidade, especificidade, valor preditivo, etc, certo? Isso aí vocês já devem ter visto alguma vez na faculdade de todo mundo. O CAPA, ele quer ver assim, entre os examinadores que aplicaram o CAN-SU, quanto é que eles concordam entre si. E vocês viram que o CAPA é bom, um CAPA acima de 0,7 é considerado bom, tá? Então tem uma boa concordância interobservador, tá bom? Mesma coisa para o CDSC, né, que eu me lembro, ele também foi... Aliás, não foi apresentado, né, Sara, pelo que você falou, né? Não tinha CAPA no seu, porque era um médico só, né? Então essa é a ideia do CAPA, tá bom? Concordância interobservador. O alfa de Cronbach, que tinha lá da Sara, ele serve para ver outra coisa. Para que é o alfa de Cronbach? Ele vai ver cada item que você coloca, e a ideia é ver se eles são consistentes entre si. O que é consistente entre si? Se os itens eles estão ajudando a dar o diagnóstico final de delírio, se eles têm mais ou menos o mesmo peso, por exemplo, tá? Porque pode ser, se um alfa de Cronbach é muito baixo, quer dizer que tem variável que você botou lá que não tem nada a ver com o diagnóstico de delírio. Os itens não são consistentes entre si para ver o desfecho lá que você gostaria, entendeu? Tá? Então, o CAPA é para ver entre observadores a mesma ferramenta, ver quanto que eles concordam entre si, e o alfa de Cronbach é para ver entre os itens, se os itens estão vendo a mesma coisa, entendeu? Tá? Deu para pegar mais ou menos? Então, isso que eu acho que é interessante aí disso que vocês viram, tá bom? Tiago, eu te cortei antes, não sei se você quer complementar aí mais alguma coisa. Você ia falar dos valores? Fala aí. Não é só uma coisa pontual, assim, em relação a... Porque eu vejo muito o pessoal falando sobre valor preditivo e em relação à razão de verossimilhança e o likelihood ratio, né? Só lembrar que o valor preditivo, ele depende da probabilidade de pré-teste do paciente ou do doente ter aquela doença. Então, se o estudo fala que o valor preditivo positivo é de 98%, de um estudo de acurácia, o que a gente tem que ter mais atenção é que o que reflete a confiabilidade do teste não é o valor preditivo, é a razão de verossimilhança. Porque o valor preditivo vai depender se o cara tem alto risco ou baixo risco, né, de desenvolver aquela condição. Então, se você está num trabalho de que a prevalência de infarto é super elevada, você já parte de uma probabilidade de pré-teste muito alta. Então, você entende que o valor preditivo positivo da ferramenta vai ser melhor, né? Mas o que você tem que atentar é só a razão de probabilidade. É a mesma coisa que você aplicando para os riscos do trabalho, né? O risco absoluto e o risco relativo. O que reflete o tratamento mesmo é a redução relativa, né, do risco, e não a redução absoluta. Porque a absoluta depende também do risco daquela população daquele trabalho. Então, se você trabalha com populações de riscos diferentes, é melhor você pensar ou tanto na redução relativa quanto nos likelihoods, menos nos valores absolutos, né? No caso do diagnóstico, os valores preditivos. Muito bom, perfeito. Muito bem, pessoal, não sei se alguém quer comentar algo mais aí. Acho que é isso. Então, eu queria parabenizar mais uma vez a todos pela apresentação, acho que foi muito, muito bacana. Por que a gente trouxe isso, né? Porque delírio faz parte do nosso dia a dia de intensivista, independente do profissional, e nós temos se apropriado da literatura que embasa as nossas condutas hoje, né? Nossa prática essencial. Então, acho que esses trabalhos são todos muito relevantes para o nosso dia a dia aqui, tá? Acho que vale a pena quem não conseguiu ler, dar uma lidinha também para entender como que a gente chegou ao que a gente aplica hoje, tá bom? Muito bom, obrigado. Um abraço a vocês aí. Até mais. Bom almoço, pessoal.